Olá pessoal, essa é a última aula de hoje, onde vamos falar, enfocar sistemas bifásicos aquosos. Mais uma vez, o livro utilizado é o livro do Adalberto Pessoa Júnior e da Beatriz Cliquian, dessa vez o capítulo 6, que trata exclusivamente sistema bifásico aquoso. A extração tradicional de moléculas utilizando a fase aquosa em um solvente orgânico, ele data da década de 1940, onde era utilizado para purificação de antibióticos e ácidos orgânicos. O sistema bifásico aquoso foi primeiramente descrito por Albertson em 1956. Tá? Ele tem um alto teor de água, normalmente entre 70% e 80% de massa, tá? O qual o deixa mais próximo às características fisiológicas. Atualmente, sistemas bifásicos aquosos são utilizados para a recuperação de vários produtos de origem biotecnológica. A produção de produtos biotecnológicos, no nosso caso, enzimas de interesse comercial, elas dependem estritamente de técnicas como a de separação e purificação. Fatores como baixa concentração e rendimento e sensibilidade térmica terminam dificultando e levam a técnicas de alto custo. Qual é a necessidade das indústrias biotecnológicas hoje em dia? É o incentivo à pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas, que elas sejam mais econômicas, mais simples e que traga um custo interessante para o bioproduto de interesse. A extração em sistema bifásico aquoso, por definição, é uma operação unitária de transferência de massa utilizada para a separação de componentes presentes em uma mesma solução, distribuindo-os entre as duas fases líquidas parcialmente solúveis e insolúveis. É também um processo de transferência de um soluto de uma fase líquida para outra fase líquida immiscível ou parcialmente miscível em contato com a primeira. É também uma série de ações ou operações que são usadas para conseguir a transferência de um soluto de uma fase líquida para outra. E, por fim, é um método de separação baseado na transferência de um soluto de um solvente para o outro, quando estes dois solventes entram em contato. Os sistemas mais empregados são compostos por PEG, polietileno glicol, o qual vai constituir normalmente a fase de topo. O polietileno glicol utilizado ele pode ser trabalhado com diversos pesos moleculares. Pode ser desde PEG 400, o qual tem uma massa média de 400 kDa, como também chega a ser utilizado PEG 20.000, onde sua massa molar tem média de 20.000 kDa. Já a fase de fundo, ela varia bastante, podendo ser de dextrana, amido, fosfato de potássio, sulfato de magnésio, citrato de sódio, entre outros sais. Os sistemas PEG e sal, eles são os mais utilizados, pois eles possuem uma rápida separação de fase, baixo custo e uma elevada seletividade na separação de moléculas com base na solubilidade. Esses sistemas, eles são
caracterizados através da sua curva de equilíbrio, né? E aqui temos uma curva de equilíbrio hipotética de um sistema PEG sais de fosfato, tá? Onde você tem no eixo X concentração de fosfato em porcentagem de massa e no eixo Y porcentagem de PEG em massa. Uma mistura simples, né, de PEG e fosfato, ela não vai formar um sistema de duas fases. Qualquer concentração nessa região aqui, né, abaixo desta curva binodal, ele vai gerar um sistema monofásico. O momento em que a concentração passa para dentro dessa curva aqui, ele passa a ser de duas fases. O ponto crítico aqui é a menor concentração dos dois componentes, a qual vai formar um sistema de duas fases aquosas. Essa linha aqui, ligando a binodal, é conhecida como linha de amarração ou tie line. Aqui temos uma composição inicial de um sistema formado por PEG, fosfato, nesta linha de amarração. Suas duas fases, né, vão ter somadas a concentração de PEG e de fosfato, certo? Porém, a fase de topo, a fase de PEG, vai ter uma concentração maior de PEG e uma concentração menor de fosfato presente. Já a fase de fundo vai ter também uma concentração maior de fosfato e uma concentração mínima de PEG. Mas isso não é foco da nossa disciplina. Um sistema bifásico aquoso, ele simplesmente contém duas fases líquidas, os quais são immiscíveis entre si. Vocês podem visualizar isso, né, mais facilmente como se fosse uma mistura água e óleo, ou aquele óleo bifásico que as meninas usam na época de frio no banho. Simplesmente é uma mistura de dois líquidos immiscíveis que, quando você agita eles com uma certa força de agitação, essas duas fases vão parecer uma única fase e depois vão se separar, né? Isso é fácil visualizar, mas numa visão microscópica, tá? Onde a gente fosse ver proteínas, aqui eu tenho duas proteínas distintas, distribuídas entre as duas fases. No momento que essas duas fases são agitadas, né, por transferência de massa e afinidade entre as duas fases, as moléculas vão particionar para a fase superior ou fase inferior, de acordo com a sua afinidade. A análise da partição é feita através do coeficiente de partição, representado por um K maiúsculo, o qual é a razão da concentração da sua molécula de interesse na fase de topo pela concentração da sua molécula de interesse pela fase de fundo. Neste caso aqui, né, nós temos que as moléculas bolinha vermelha, elas têm uma afinidade muito maior para a fase de topo. Já as estrelinhas verdes, elas têm uma afinidade muito maior pela fase de fundo. Se vocês quantificarem a fase de topo dividido pela fase de fundo,
da molécula específica, vocês vão ver que o coeficiente de partição, quando maior que 1, é que aquela molécula de interesse, né, que você está analisando, ela particionou para a fase superior. E se ele tiver o valor menor que 1, você tem a sua partição para a fase inferior, tá? Bem, por hoje é isso, né? Aqui termina as 3 aulas iniciais de purificação, tá? E semana que vem a gente continua falando mais de purificação. Até mais!